Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Botucatu, declaro aberta a presente audiência pública e agradeço a presença dos vereadores, dos representantes do Poder Executivo e do público presente. A mesa da audiência desta noite é composta pelos senhores Fábio Leite, secretário de Governo, José Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, do vereador Paulo Renato, relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e seu Luiz Guilherme, está para chegar aí. Quero registrar a presença da vereadora Jamila, vereador Cula, vereadora Rosielo. Agradeço a presença do vereador. Queria justificar a ausência da vereadora Alessandra Luquezzi. Por motivo alheio à sua vontade, teve que não participar dessa reunião. Nesse momento, passo a palavra ao vereador José Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para a condução dos trabalhos. Quero registrar também a presença do nobre vereador Trigo. Boa noite, senhores e senhoras, os internautas, a população que nos acompanha pela TV Câmara. A realização dessa audiência cumpre a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, parágrafo 4. Nesta oportunidade, o secretário de Governo, Fábio Leite, fará sua apresentação a respeito do cumprimento das metas fiscais da Prefeitura relativa ao período de setembro a dezembro de 2018. Esta audiência terá duração máxima de 2 horas. Às 8h30, às 20h30, se encerra essa audiência. Durante a apresentação da audiência, teremos a explanação por parte do Poder Executivo e a seguir os vereadores e o público presente poderão se manifestar. Encaminhar as suas questões, se for caso, respeitando o tempo de 2 minutos para cada vereadores e ao público também. Para tanto, passo a palavra ao secretário Fábio Leite para a sua explanação sobre a situação financeira da Prefeitura Municipal de Botucatu relativa ao terceiro quadrimestre de 2018. Antes de passar a palavra para Vossa Excelência, gostaria de passar a palavra para o meu relator, o vereador Paulo Renato. Inicialmente, boa noite. Quero cumprimentar o presidente dessa audiência, o vereador José Fernandes, presidente dessa casa, o vereador Carreira, nosso secretário da Fazenda que se faz aqui presente, Fábio Leite, os colegas vereadores. Cumprimentar de forma especial o ex-secretário da Fazenda, o Tutão, que se faz presente aqui, ex-secretário de Educação, Edilene, a Dila, que está aqui, o Roma, Rafael, sempre um prazer poder recebê-los. Cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, mais uma audiência de apresentação de contas do terceiro quadrimestre de 2018. Fábio, na verdade, te agradecer de antemão, né? Não tenho certeza que essa não será diferente. Você sempre traz os dados bastante esclarecidos aqui, de forma que fique clara para a população como está sendo gerido e aplicado os recursos para a população, e eu tenho certeza que essa audiência não será diferente. É o momento da gente, mais uma vez, prestar contas, cobrar mais esclarecimentos ainda, se for necessário. Então, quero te agradecer pela presença e uma boa audiência para nós. Aproveitando a oportunidade, também quero agradecer a presença do companheiro vereador Abelardo, vereadora Rosielo, vereador Trigo, vereador Cula, que também faz parte da comissão, é membro da Comissão de Orçamento, vereadora Jamila, e também aproveitar a oportunidade de agradecer a população presente, o nosso ex-secretário Tutão, obrigado pela presença, Rafael Romagnoli, também da Secretaria do Fábio Leite, o nosso amigo Roma e a nossa ex-secretária, que continua sendo secretária, Adila. Muito obrigado. Tem a palavra, Fábio Leite. Boa noite a todos. Cumprimento todos os vereadores dessa casa através do presidente da Câmara, o vereador e amigo Carreira. Cumprimento as pessoas que nos prestigiam aqui fisicamente e os que acompanham através do Facebook e da televisão. Como de costume, eu trouxe um material
bastante alinhado ao formato das audiências anteriores, um pouco mais objetivo, um pouco mais direto, mas não menos completo do ponto de vista de informações que julgamos serem importantes serem divididas com os senhores. Então, essa audiência pública, ela se refere ao terceiro quadrimestre do exercício 2018, começando na primeira página do material. Recursos financeiros. As disponibilidades financeiras apresentadas em 31 de dezembro de 2018 são: recursos de livre movimentação, R$ 3.716.573,04, perfazendo 8,29% do total. Recursos vinculados, R$ 41.108.383,56, perfazendo 91,71% do total. Dessa forma, apresentando um total de recurso financeiro de R$ 44.824.956,60. Lembrando que os recursos de livre movimentação são importantes para dar suporte e atender a programação financeira e o fluxo de caixa. E os recursos vinculados são oriundos de receitas com fins específicos de aplicação, por exemplo, recursos vinculados às áreas de educação, saúde, social e infraestrutura. Item B, o orçamento municipal. A receita que foi arrecadada, excluída a retenção do Fundeb nesse período, foi de R$ 116.198.316,34. Essa receita fez parte de um orçamento consolidado no ano de 2018, no montante de R$ 372.983.000. Dessa forma, o montante arrecadado no terceiro quadrimestre representa 31,15% do total. As despesas que foram realizadas nesse quadrimestre somam R$ 87.077.593,94 e as despesas pagas no quadrimestre somam R$ 123.896.678,66. Tratando a lei dos meios, normalmente nós trazemos, e essa oportunidade não foi diferente, um comparativo entre o mesmo período do ano de 2017 com esse período, essa fração do ano de 2018. Então, quando nós comparamos as receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre dos anos de 17 e 18, nós temos a seguinte posição. No terceiro quadrimestre de 2017, uma arrecadação de R$ 130.646.610,58, e no terceiro quadrimestre de 2018, uma receita de R$ 126.620.351,24. Aqui eu gostaria de deixar registrado, como está registrado no material, uma errata do material que apresentei na última audiência referente ao quadrimestre passado, onde nós apresentamos um número do terceiro quadrimestre de 2017 diferente do que está apresentado aqui. Como essa é a versão final do ano de 2017, vale o número que eu estou apresentando agora. De qualquer forma, como de costume, a distribuição por grupo econômico dessas receitas são encontradas no anexo C1. E o comparativo das principais receitas que nós tivemos, tanto no ano de 2017 quanto de 2018, estão apresentadas, como de costume, no anexo C2. Tratando a questão do comparativo de receita orçamentária arrecadada, ainda na linha das receitas, se olharmos as receitas agora com a dedução do Fundeb, nós temos a comparação do terceiro quadrimestre de 2017, uma arrecadação de R$ 120.710.027,54, e no mesmo período, ou similar período em 2018, uma arrecadação de R$ 116.198.316,34. Como de costume, a distribuição mensal dessas receitas pode ser encontrada no anexo D1. E quando olhamos essa comparação, fizemos questão de frisar no material que nós tivemos uma queda nessa visão, nesse comparativo, de 3,74%.
Tratando o grupo de despesas, comparando ainda o terceiro quadrimestre de 2017 com o terceiro quadrimestre de 2018, nós temos que em 2017 tivemos uma despesa de R$ 95.289.814,77 e no mesmo período do ano de 2018, R$ 87.760.593,94. Como de costume, a distribuição mensal dessas despesas podem ser encontradas no anexo E1. Ainda na linha de despesa, falando agora de pagamentos, tivemos no terceiro quadrimestre de 2017 uma despesa paga de R$ 117.434.657,06 e no mesmo período de 2018, R$ 123.896.678,66, onde a distribuição mensal pode ser encontrada no anexo E2. Tratando a questão de restos a pagar, tivemos a transferência, ainda olhando sobre o escopo, sobre a ótica do ano 2018, de exercícios anteriores, a transferência de R$ 33.572.847,10. Desse montante, R$ 24.559.858,49 foram pagos até 31/12/2018, dos quais R$ 13.748.159,99 relacionados a recursos próprios e R$ 10.821.698,50 com recursos vinculados. Além dos pagamentos, tivemos o cancelamento de empenhos no montante de R$ 6.085.139,75, fazendo com que o saldo de restos a pagar, que foi transferido de 18 para 19, foi de R$ 2.917.848,86. Entrando no detalhamento de algumas situações que normalmente trazemos, sentenças judiciais. Pagamos no terceiro quadrimestre de 2018 o montante de R$ 8.464.791,54, das quais R$ 7.071.356,08 referem-se a sentenças da ordem trabalhista e R$ 1.393.435,46 sentenças de outras ordens que não as trabalhistas. Tratando a questão de restituições. As devoluções efetuadas à conta de recursos conveniados somaram R$ 35.890,60, cujo detalhamento é encontrado no anexo H1. Despesas com pessoal. O valor aplicado no período com funcionalismo, e aqui se inclui inativos, pensionistas, encargos sociais e mão de obra terceirizada, atingiu um montante de R$ 101.549.873,31, representando 29,98% se compararmos esse montante com a receita corrente líquida. Dessa forma, o limite prudencial de 51,3% disposto pela legislação foi cumprido e, na mesma medida, a despesa com os inativos, limitada pela legislação vigente em 12%, também foi cumprida, de tal sorte que o percentual foi de 6,46%. Dessa despesa com pessoal, vale destacar que a despesa ou dispêndio com Vale Alimentos e Vale Saúde foi de R$ 24.342.114,28, dos quais R$ 23.984.114,28 com Vale Alimentos e R$ 358.000 com Vale Saúde. As restituições para o Fundo Especial de Previdência, no período, teve um montante de R$ 139.784,01. Os percentuais obrigatórios na educação, a aplicação até 31/12 foi de R$ 28.091.296,48, acima dos R$ 26.433.471,50 que era o montante obrigatório, perfazendo um percentual de aplicação de 26,57%, superior aos 25% obrigatórios.
As aplicações com saúde, na mesma medida, tínhamos uma aplicação mínima obrigatória de R$ 35.911.430,66, para as quais nós fizemos, até o dia 31/12/2018, uma despesa no montante de R$ 67.787.123,82, perfazendo uma aplicação de 28,31%, bem superior aos 15% obrigatórios que determinam a legislação. Em relação às subvenções, foram transferidos no período desse terceiro quadrimestre o montante de R$ 16.913.401,84, cujo detalhamento pode ser encontrado no anexo L1. As contribuições no período perfizeram um total de R$ 519.980,63 e o detalhamento pode ser encontrado no anexo M1. Em relação a contratos de gestão, no período foram pagos R$ 16.541.252,31, cujo detalhamento encontra-se no anexo N1. Em relação ao Fundeb, o encerramento do exercício, tivemos na conta do Fundeb um saldo de R$ 677.204,11. Finalizando a apresentação, os investimentos em obras. Tivemos empenhados até 31/12/2018 o montante de R$ 21.523.539,08, dos quais R$ 9.101.780,47 foram pagos até essa data. E por fim, a contribuição de iluminação pública teve uma arrecadação no terceiro quadrimestre de 2018 no montante de R$ 3.446.616,47, cujo detalhamento pode ser encontrado no anexo Q1. Senhor presidente, era isso que eu trouxe, tinha de material, e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Agora eu gostaria de passar as perguntas aos companheiros vereadores. O primeiro vereador inscrito, o vereador Kula. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Fábio, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vem realizando na prefeitura. Cumprimentar aqui o público presente, o Totão, também, que eu não poderia deixar de cumprimentar aqui, assessor do nosso deputado Fernando, a qual fez um excelente trabalho na administração também. Secretário, na letra N dos contratos de gestão estão inclusos os repasses para a Fundação Pirangi? Alô? Perdão. Agradeço as palavras, vereador Kula. Sempre um prazer estar aqui. Sim. Lembrando que a sistemática dos contratos de gestão que referem-se à saúde do município, nós tivemos até o encerramento do mês de setembro de 2018 o contrato que era mantido pela Fundação Uni, e a partir do dia 1º de outubro de 2018 passou a ser a gestão pela Fundação Pirangi. Então, o montante apresentado na letra N, o senhor está correto, ele inclui tanto o montante repassado de janeiro a setembro para a Uni, quanto o montante repassado de outubro a dezembro para a Fundação Pirangi. Mais algum vereador? Vereadora Rosiela, a senhora tem 2 minutos. Boa noite, secretário Fábio Leite, boa noite, Guilherme, boa noite, presidente, boa noite, José Fernandes, Paulo Renato, boa noite, vereadores, boa noite ao público aqui presente, Dila, que bom ver você aqui. Secretário, primeiro eu queria novamente dizer como aconteceu o último quadrimestre de 2017, e até o Tutão estando aqui, sempre foi histórico, no último quadrimestre, fazer o balanço do ano, não só do quadrimestre. Assim, nós, vereadores, tenhamos
a gente tem a oportunidade de avaliar o ano como um todo, e não só o último quadrimestre. E isso dificulta para os vereadores, dificulta o entendimento da população, e aí a gente tem que fazer uma força-tarefa, como eu fiz hoje, de pegar a apresentação que o senhor fez no primeiro quadrimestre, a apresentação que o senhor fez no segundo quadrimestre e a terceira apresentação, que é o quarto quadrimestre, e juntar as informações para a gente ter um geral do ano de 2018. E aí, nesse geral, eu queria fazer umas perguntas. Em relação ao orçamento previsto de 2018, o orçamento não concluiu, não alcançamos que foi de 72.983 a previsão inicial, mas somados a receita arrecadada nos 3 quadrimestres, deu a menor, 359 milhões, ou seja, uma diferença de 13 milhões a menor que não se efetivou no ano. Por isso eu digo, nós não termos o balanço do ano todo, e isso é a dificuldade. Bom, nesse sentido, então, daí o senhor me responde isso. Então, se a gente poderia prever um excesso de arrecadação, nós estamos tendo um déficit de arrecadação. O orçamento não fechou conforme foi previsto. E, nesse sentido, também, nós vimos que o primeiro quadrimestre, o segundo quadrimestre, o terceiro quadrimestre apresentado na noite de hoje, teve despesas empenhadas no valor de 352.328. O senhor disse que houve cancelamento, né? Está aqui de 6 milhões. Então, uma conta simples, retirando esse cancelamento, cairia os empenhos de 346 milhões. No entanto, as despesas pagas, somado os 3 quadrimestres, foram de 315 milhões. Restam ainda empenhados 31 milhões. Com esse déficit de arrecadação, de diferença no orçamento, com esse empenho, esse valor ainda que consta empenhado, como que vamos fechar essas contas? E se eu estou enganada, né, a senhor, claro, esclareça. Por enquanto, é só essa pergunta. Boa noite, vereadora. Obrigado pelas perguntas. Sempre um prazer estar aqui participando dessa audiência. Em relação ao material, aquilo que eu expliquei também nas outras audiências, né? Nós temos por obrigação fazer a prestação de contas do quadrimestre. O formato do material é um formato que a gente, dentro da Secretaria de Governo, julga que é o mais adequado para essa questão. De qualquer forma, algumas informações consolidadas nós trouxemos e acho interessante o trabalho que a senhora mencionou que tem feito de fazer essa consolidação. Mas para essa audiência, especificamente do terceiro quadrimestre, esse foi o material que a gente optou em trabalhar. Em relação às 2 perguntas que a senhora fez, se eu pude compreender, em relação às receitas, eu não entendi muito bem a questão que a senhora fez dos 72 milhões. Mas entendi que a senhora está abstraindo a questão do terceiro quadrimestre. 72 milhões, secretário, é o que está no orçamento municipal previsto de 2018, na letra B. Perfeito, eu tinha entendido 72, desculpe. De qualquer forma, eu tenho a informação para poder passar para a senhora. Então, referenciando o material, só para a gente não fugir do objetivo dessa audiência, né? Então, da receita orçada, o orçamento municipal previsto para 2018, como a senhora bem mencionou, nós tínhamos um orçamento de 372.983 mil reais, dos quais, nesse terceiro quadrimestre, nós tivemos uma arrecadação de 116.198.316 reais e 34 centavos. Para aqueles que nos acompanham, está na primeira página da apresentação, o que fez a soma, o percentual de 31,15% da arrecadação.
Extrapolando para a questão da senhora, em todas as audiências que eu tenho participado, eu tenho comentado o comportamento de receita que nós tivemos nos anos de 2017 e 2018. Esse comportamento ele foi diferente. No ano de 2017, os senhores vão se lembrar que eu trazia nas primeiras audiências, principalmente no primeiro semestre, de que o nosso orçamento municipal de arrecadação ele estava abaixo do orçado. Só que em 2017, quando virou-se o semestre, esse comportamento de uma arrecadação a menor, ele foi se recuperando, de tal sorte que a gente chegou no final do exercício 2017, praticamente alinhado entre o orçado e o realizado. Infelizmente, em 2018, esse comportamento não aconteceu. Nós partimos o ano de 2018 com uma arrecadação a menor do que estava previsto no orçamento, e a recuperação que havia acontecido em 2017, ela não se deu no ano 2018. Quando nós falamos de receita, é importante que as pessoas que nos acompanham tenham essa visão. Tem 3 grandes conceitos fundamentais que a gente tem que tratar aqui, e são os conceitos que a gente acompanha junto com o prefeito municipal, o prefeito Mário Pardini, para priorizar nossas ações. Tem um primeiro grupo de receita, que é o que a gente chama da receita total. Aqui está tudo: receita de federação, receita de estado, receita do próprio município, para todos os tipos de despesa, quer seja custeio, quer seja capital. Então, nessa visão da receita consolidada, nós tivemos uma arrecadação de 383 milhões para um orçado de 372 milhões, dando números consolidados para que eu consiga ser mais objetivo na resposta. Quando nós pegamos essa visão de receita e tratamos aquilo que é exclusivamente custeio, ainda olhando as 3 fontes, federal, estadual e municipal, esse comportamento se inverte. Nós tivemos uma arrecadação, arredondando, de 338 milhões para um orçamento de 348 milhões. E quando nós vamos para a visão de custeio só do Tesouro Municipal, nós temos uma arrecadação de 217 milhões contra um orçamento de 218. Para responder a pergunta da senhora, então, se nós olharmos a primeira visão que eu comentei agora, que é a receita total, custeio e capital das 3 fontes, nós ficamos acima do orçado, algo em torno de 9 milhões de reais. Quando nós olhamos as 3 fontes apenas para custeio, nós ficamos abaixo do orçado, algo em torno de 10 milhões de reais. Quando eu vejo a visão do município alinhada ao orçamento, eu consigo afirmar que o problema que tivemos em 2018 foram para linhas de custeio relacionadas a Estado e Federação, porque o orçamento do município se comportou de uma maneira bastante alinhada. Isso para responder a primeira pergunta da senhora sobre a questão do excesso e do déficit. Em relação ao empenho, a senhora comparou 2 números que não podem ser comparados. São informações que na apresentação são distintas. Quando nós olhamos o quadro B, que é o orçamento municipal consolidado, e a gente apresenta aqui dentro das despesas do terceiro quadrimestre, arredondando 88 milhões de reais, o número exato 87.760.593 reais e 94 centavos, foram as despesas que foram empenhadas exclusivamente no terceiro quadrimestre. Quando a gente olha o número de baixo, na mesma tabela, 123.896.678 reais e 66 centavos, foram os pagamentos que nós realizamos no terceiro quadrimestre. A menção que a senhora faz aos 6 milhões de reais, ela é uma visão destacada, exclusiva para os restos a pagar, que é uma prestação de contas que nós fazemos destacada. Quando nós olhamos os restos a pagar, para aqueles que nos acompanham, o quadro F de Fábio, na página número 3, nós entramos no exercício de 2018 com um montante arredondado de 34 milhões, pagamos desse montante arredondadamente 25 milhões e cancelamos 6 milhões de empenho. Então, do montante de 34 milhões arredondando que entramos em 18, virou de 18 para 19 apenas 2.917. Isso é um comportamento absolutamente natural, que, como sempre explico para os senhores, os empenhos têm prazos diferentes de maturação, de pagamento, de liquidação. Então, o fato de ter passado um restos a pagar nessa tabela de 2.917 não quer dizer nada, absolutamente nada, em relação à saúde financeira, a vínculo com excesso ou não de arrecadação. É simplesmente um comportamento e as fases que se tem dentro do nosso fluxo de caixa para pagamento das despesas.
Antes de eu anunciar o próximo vereador, gostaria de agradecer a presença do nosso querido secretário adjunto, Luiz Guilherme, sempre atuante. Próximo vereador, vereador Carreira. Quero cumprimentar meu amigo, nosso querido ex-secretário da Fazenda, Tutão, Rafael Romagnoli, sempre secretária Dila, e o nosso queridíssimo Rafael Leandro, sempre presente nas audiências. Eu quero fazer a seguinte pergunta, secretário. O valor mencionado na letra, nas subvenções, na letra O do Fundeb, o senhor faz aqui uma sobra de R$ 677.204,11. A pergunta é o seguinte: esse dinheiro será distribuído para os funcionários na íntegra, né, todo o montante? Agradeço a pergunta, vereador Carreira, pergunta interessante e eu sabia que ela viria. Então, a questão aqui é a seguinte: o que é importante explicar sobre esse saldo? O saldo bancário que nós viramos do Fundeb no fechamento do exercício 2018 é esse que eu apresentei aqui. Muito bem, o senhor se referenciou que é um montante aproximado de R$ 677 mil. Isso não significa obrigatoriamente que é esse montante que eventualmente será distribuído aos servidores. Por quê? Nós temos até a data de 31 de março de 2019 para fazer liquidações, para fazer pagamentos de despesas relacionadas ao Fundeb. Isso é a resposta, vamos dizer, a primeira parte técnica. Então, se eu tecnicamente respondesse o senhor de uma maneira muito objetiva, não dá para afirmar que os 677 serão distribuídos. Por outro lado, no início do exercício 2019, o prefeito Mário Pardini pediu para que fizéssemos uma avaliação e existe um compromisso firmado por mim e pelo secretário Valdir Paixão no gabinete, de que nós faríamos o maior esforço possível para não mexer nesses 677 mil, de tal sorte que até 31 de março esse valor permanecesse íntegro e daí sim fosse feita a distribuição desse valor integral. Então, de uma maneira muito objetiva para a pergunta do senhor, tecnicamente não dá para afirmar que esses 677 serão obrigatoriamente distribuídos, mas por outro lado existe sim o interesse e o compromisso do prefeito em que a gente tente, da melhor maneira possível, manter esse saldo integralmente para que ele seja integralmente distribuído. Até hoje, dia 28 de fevereiro de 2019, esse saldo está mantido e eu não tenho nenhuma indicação de nenhum centavo que possa diminuí-lo. Como ainda temos praticamente 30 dias a correr, não consigo dar essa informação como certa, mas diria que a chance de distribuição desse montante total é muito, muito grande. Muito obrigado, secretário. Próximo vereador, vereador Paulo Renato, relator da comissão. Obrigado, vereador José Fernandes. Secretário, eu queria, até na fala anterior do senhor citou um pouquinho a questão do cancelamento de empenhos. Nós sabemos que empenhos já são serviços contratados ou produtos pré-adquiridos pela prefeitura. Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, o motivo da suspensão, cancelamento desses empenhos, né, e o direcionamento com relação a esse tema. E esclarecer um pouquinho essa questão. A gente trata de empenho, livre movimentação, e a população às vezes não consegue entender esses termos técnicos. Então, sempre que a gente tiver esse termo técnico utilizado aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, esclarecendo para a população o que significa cada um deles. Agradeço a pergunta, vereador Paulo Renato. Então, eu vou começar de trás para frente, né, para que a população que nos acompanha entenda de uma maneira muito simples. Para que a prefeitura consiga gastar algum dinheiro, independente do montante, existem fases que têm que ser cumpridas. A primeira delas, anualmente, nós precisamos aprovar junto à Câmara Municipal um orçamento, porque é esse orçamento que dispõe toda a receita da prefeitura, como que eu posso gastá-la, com a aprovação de todos os vereadores. Sem um orçamento aprovado, a prefeitura não consegue gastar nenhum centavo. Uma vez feita a aprovação do orçamento, para que a gente consiga realizar uma despesa na prefeitura, existe um trâmite. Qual que é o trâmite? Solicita-se um empenho, que é um pedido, dizendo o seguinte: daquele orçamento que vocês fizeram, eu quero que você destaque uma fração porque eu vou gastar.
empenha-se, que significa reservei esse dinheiro para eu poder gastar. Nesse momento do empenho que se autoriza o fornecedor a prestar o serviço, a vender a mercadoria. Assim que esse serviço, essa mercadoria foi entregue, acontece na prefeitura o que a gente chama de liquidação. A gente pega a nota desse fornecedor e liquida esse empenho. E na sequência acontece o pagamento. Então esse é o fluxo resumido de como uma despesa na prefeitura acontece. Voltando à primeira pergunta do senhor, quando nós olhamos os empenhos cancelados, e voltando até na questão que havia explicado para a vereadora Rose, essa sistemática ela é muito comum e não tem nenhum tipo de irregularidade. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a Prefeitura de Botucatu vai fazer uma obra. E essa obra, antes dela ser licitada, se tem um orçamento de R$1 milhão, meramente hipotético. Com os orçamentos em mãos, voltando à minha explicação anterior, eu preciso empenhar esse valor total. Então eu vou no meu orçamento e reservo, eu empenho esse R$1 milhão. Aí acontece a licitação. Vamos imaginar, por exemplo, que essa licitação teve uma briga entre fornecedores, no bom sentido, e o que eu tinha um orçamento de R$1 milhão, custará para a prefeitura R$700 mil. Sobrou do empenho que eu havia feito, nesse meu exemplo, 300 mil. Eu cancelo esses 300 mil. Então esse é um exemplo de cancelamento que compõe essa linha que o senhor colocou. Perfeito? Outro tipo de empenho é de cancelamento. Uma determinada secretaria imagina que vai fazer um determinado serviço, uma determinada prestação de serviço ao longo do ano. Por exemplo, imagino que vou trocar um carro. Faz um empenho. Por qualquer questão, desiste-se dessa iniciativa. Esse empenho tem que ser cancelado. Esse cancelamento compõe, no exemplo do senhor, esses R$6.085.000. Então, de uma maneira simplória, não sei se respondi a pergunta do senhor, mas esse é o comportamento e a forma como a gente opera. Sim, agradeço pelo esclarecimento. Próxima vereadora Jamila. Boa noite, secretário Fábio. Boa noite a todos da mesa, aos vereadores e aos presentes. Secretário, aqui na primeira página, na letra C, o comparativo da receita arrecadada, há um comparativo na letra C e na letra D. Qual a diferença entre a receita na letra C e na letra D? É por causa do Fundeb? Obrigado pela pergunta. Pergunta interessante também para que a gente esclareça para quem nos acompanha. A senhora já deu a resposta também. Na letra C, nós apresentamos a receita total bruta, sem nenhum tipo de dedução. Na letra D de dado, nós apresentamos a mesma receita, só que agora com a dedução do Fundeb. Essa é a diferença entre as duas receitas. Então, se nós compararmos os números apresentados por terceiro quadrimestre de 2018, nós tivemos uma arrecadação bruta de 126 milhões, descontado o Fundeb, essa arrecadação caiu para 116 milhões. Então, arredondando o número, a dedução do Fundeb foi de R$10 milhões. Deixa eu aproveitar. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Por enquanto não. Vereadora Rose, por gentileza, tem mais 2 minutos. Secretário, o senhor mais ou menos respondeu a minha primeira pergunta. E aí, eu queria uma resposta. Há um excesso de arrecadação em relação ao orçamento geral, que foi previsto em 2018, de 372.983.000, porque somado a arrecadação, a receita arrecadada dos 3 últimos quadrimestres, dá R$359.906.347,34, uma diferença menor no orçamento de R$13.076. O senhor explicou que fracionando ou segmentando o tipo de receita, teve acima
9 milhões no determinado segmento de receita e 10 milhões a menor no segmento de outra receita. Por que esses valores não refletem no orçamento final? Porque se daria uma diferença de 1 milhão, se uma receita arrecadou mais e outra receita foi a menor, a diferença é 1 milhão e não 13 milhões na conta geral, né? Então, eu queria ter essa informação. Qual é o déficit do excesso de arrecadação ou se houve um excesso de arrecadação? E aí, como o senhor disse que o empenho cancelado não tem nada a ver com o orçamento desse ano, então sobe para 37 milhões os empenhos deste ano que ainda precisa pagar. E como há um déficit, como é que vai ser feito isso? A outra pergunta, porque, como o senhor disse, que a secretaria, a contabilidade, optou em fazer a apresentação somente do quadrimestre, não do balanço, por que então, na letra O, referente ao Fundeb, não está as informações como veio no segundo quadrimestre e no primeiro quadrimestre em relação às informações do Fundeb, de quanto que foi repassado, de quanto que teve de rentabilidade bancária, porque o senhor só se limitou a dizer o quanto tem de saldo na conta bancária. E essas informações é importantíssimo para que a gente possa saber e, principalmente, quem atua na área da educação. Bom, enquanto a senhora fazia a pergunta, eu fiz a conta, então, para que eu dê uma resposta bastante objetiva. Então, a primeira questão sobre déficit e excesso. Se nós olharmos a receita total do município, com as 3 fontes, Tesouro, Estado e União, com a dedução do Fundeb, independente de ser para custeio ou capital, o município teve um excesso de arrecadação de R$ 10.274.679,33. Se a visão for a visão receita corrente, leia-se, custeio, das 3 fontes, Tesouro, Estado e União, com a dedução do Fundeb, houve um déficit de arrecadação de R$ 9.685.967,99. A segunda pergunta, vereadora, eu não entendi o que a senhora falou de falta de 37 milhões. Me desculpe. É que a conta sendo feita com os empenhos do ano inteiro, primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, os empenhos empenhados, as despesas empenhadas, totalizou 352 milhões. E as despesas pagas foram de 315 milhões. Nessa diferença do que se empenhou no ano e do que se pagou, há uma diferença ainda de 37 milhões empenhados a serem pagos. Como é que será pago se não arrecadou o suficiente, o orçamento não foi? Aí o senhor está dizendo que tem 10 milhões, não vai dar para cobrir. Os números que a senhora apresenta consolidados, tanto de empenho quanto de liquidação, eu não reconheço porque não trouxe a informação consolidada. Mas se estou entendendo a lógica que a senhora imprimiu na pergunta, a diferença entre aquilo que foi empenhado e que foi pago, se o valor pago for a menor do empenhado, isso virou como restos a pagar para 2019. Onde que se vê a cobertura financeira do restos a pagar? Lá na letra A, onde nós mostramos os recursos financeiros que viraram como saldo nos bancos que a gente tem. Então, como eu disse, sem entrar no mérito do número, porque não trouxe ele consolidado na visão 18, trouxe apenas do terceiro quadrimestre. Mas se há uma diferença entre o valor empenhado e o valor pago, a forma oficial de se tratar isso é de virar para 2019 com restos a pagar. Como aconteceu, e eu trouxe na letra F, o comportamento de 17 para 18, com uma transferência de restos a pagar da ordem de 33 milhões de reais. Em relação à terceira pergunta sobre o Fundeb, a visão que nós trouxemos, que julgamos na Secretaria de Governo interessante, foi do saldo, que efetivamente é aquilo que se tem para se trabalhar até 31 de março,
As outras visões relacionadas ao tema não trouxemos aqui especificamente, mas me coloco à disposição para respondê-las a posteriori, através de requerimento, enfim, o que os senhores julgarem necessário. Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta para Vossa Excelência, referente às sentenças judiciais. AG. Valor pago no terceiro quadrimestre de 2018 foi de R$ 8.460.791,54. Eu gostaria de saber se dessa questão de 7 milhões trabalhista é precatória a maior parte ou não? O senhor poderia me informar sobre isso? E se o senhor poderia me informar também a possibilidade desse precatório de que época seria, se possível? É exatamente isso, vereador. O montante que temos aqui nas sentenças judiciais, salvo casos específicos, ele representa quase que na totalidade a questão dos precatórios. Eu não tenho a informação da origem desse montante, quando que ela se iniciou, mas tem uma informação que eu acho que o senhor deve entender ser importante, que é o que a gente tem para 2019 em relação a precatórios. Se o senhor me der um minutinho, eu já dou o número para o senhor atualizado. Por ano de 2019, considerando todos os tipos de ação, então como eu apresentei na audiência e aqui, trabalhistas, justiça comum, enfim, todo o montante, nós teremos um montante para 2019 da bagatela de R$ 12.634.293,22. Nós havíamos previsto no orçamento que foi aprovado nessa casa um montante na Secretaria de Negócios Jurídicos de R$ 9 milhões. Então, ao longo do ano de 2019, teremos que fazer uma ginástica orçamentária e financeira para que a gente consiga encontrar em outras linhas a suplementação arredondada de R$ 3.700.000. Mais algum vereador gostaria de fazer a pergunta? Vereadora Rose, 2 minutos. Secretário, em relação à contribuição de iluminação pública, também faltou informação aqui, comparando que os quadrimestres anteriores. No primeiro quadrimestre, houve uma arrecadação da contribuição de iluminação pública de R$ 2.332.000. O segundo, R$ 1.912.000. E nesse último quadrimestre, R$ 3.446.000. E nessa última apresentação, que eu julgo a mais importante, e quanto mais informações é melhor, e nesse caso há uma situação complicada, porque se omitiu informações dos quadrimestres dos anteriores, como, por exemplo, no caso da CIP, vinha a arrecadação no quadrimestre e do montante arrecadado, o quanto foi pago. E nesse último, de 3.446.000, só informou o quanto arrecadou e não o quanto pagou, como foi constado no segundo quadrimestre. Então, o porquê de não constar o quanto se gastou com o dinheiro da iluminação pública, demonstrando nessa apresentação na noite de hoje. E em relação ao Fundeb, o portal da transparência, que está com nova empresa fazendo a reformulação, no segundo quadrimestre nós já falamos sobre isso, os dados do Fundeb tá desatualizado. A última informação é de agosto, né? Então, fechou-se o ano, nós não temos aqui nessa casa as informações do montante arrecadado no quadrimestre e muito menos no portal da transparência, que lá ainda está o último período, é o bimestral de julho e agosto
do que foi transferido. E a nossa previsão no ano era de 56.450.000, e a gente precisava saber quanto é que foi repassado do Fundeb referente ao ano todo. Em relação à primeira pergunta sobre CIP, a minha resposta seria similar ao que eu respondi em relação ao Fundeb. Só queria fazer um pedido para que tomássemos cuidado com as expressões que usamos aqui. Nós não omitimos nenhum tipo de informação. Eu sempre, em todas as audiências... Desculpe, secretário, não constou. Não, é que a senhora usou a palavra omitiu informação. Então, o senhor ficou ofendido. Por gentileza, vereadora, por gentileza, deixe o raciocínio do nosso secretário. Eu queria só fazer um pedido, então, para que tomássemos cuidado com as expressões, porque as pessoas que nos acompanham podem entender isso de maneira equivocada. A Secretaria de Governo, desde antes da minha gestão, inclusive tem um representante aqui, e durante a minha gestão, nunca se limitou a informar absolutamente nada para nenhum cidadão e muito menos para os vereadores. Eu não tenho nenhum débito de nenhum requerimento que tenha sido feito à nossa secretaria que não tenha sido respondido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto essa audiência pública, ela se refere à prestação de contas do terceiro quadrimestre. Essa é a obrigação legal que eu tenho de fazer de apresentação. Respeito a posição da senhora de que informações consolidadas são interessantes. Concordo e respeito. Dentro da nossa análise na Secretaria de Governo, essa foi a visão que escolhemos em trazer para cá. Mais uma vez, em relação à CIP, a informação que julgamos necessária ser apresentada no contexto do terceiro quadrimestre foi o valor arrecadado. Mas, de novo, me coloco à disposição para responder qualquer tipo de requerimento ou informação suplementar que seja necessário. Em relação ao Fundeb, como eu disse, julgamos necessário para essa apresentação ou para essa audiência do terceiro quadrimestre o encerramento, o saldo de encerramento, porque normalmente é o ponto que se tem mais polêmica, o ponto mais sensível, especialmente por conta da distribuição de recursos. Não tenho informação sobre a desatualização do portal de transparência, mas não tem problema, me comprometo em amanhã, primeiro horário, já acionar as equipes de tecnologia para que façam as devidas verificações e, se de fato o portal de transparência estiver desatualizado, os responsáveis serão informados e terão que tomar as iniciativas para que isso seja o mais prontamente regularizado. Mais algum vereador gostaria de fazer uma pergunta? Vereador, presidente dessa casa, Ednei Lázaro da Costa Carreira. Quero parabenizar o secretário. Quero parabenizar o secretário da forma um tanto quanto sucinta, mas bem explicativa no que tange os recursos aplicados pelo Poder Executivo. E percebo que segue a mesma linha de transparência até do nosso ex-secretário de Fazenda, o Tutão, que sempre teve lisura também de trazer esse vereador. Então, secretário, da minha parte, eu sinto bastante convencido da lisura e da transparência de vossa secretaria no que tange ao assessoramento do governo Mário Padilha. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o próximo vereador. Próximo vereador. Primeiramente também, eu agradeço a presença do senhor aqui, explicando para nós, né? E eu pude observar aí as perguntas que foram feitas e dentro do que o senhor veio aqui, o objetivo foi alcançado, né? Mesmo com perguntas, talvez aí até fora, isso que é importante. E eu, pelo que eu vejo aí, dentro desse terceiro quadrimestre, está tudo em ordem, né? Alguma coisa aí que tiver fora, a gente, no caso, procuraria o senhor. Mas pelo que o senhor explanou aqui, eu acho que não tem nenhuma dúvida aí em relação aos números, né? Principalmente no que foi aí usado as verbas. Parabéns. Se o senhor me permite, apesar de não ter sido uma resposta, o senhor usou uma expressão, e é importante nós deixarmos registrado para as pessoas que nos acompanham. O Pardini usa conosco lá no governo uma frase muito parecida com o senhor. Ele toda semana praticamente pergunta para mim, para o Guilherme e para o Roma, está tudo em ordem? Então essa resposta é um pouco complicada. Por que ela é complicada?
para a gente responder isso é assim, está tudo em ordem? Sim, está. As contas estão em dia, a administração orçamentária, como há muito tempo era feita, continua sendo feita de uma maneira bastante zelosa na prefeitura, só que todas as questões que aconteceram anteriormente, elas mostram essa dinâmica do orçamento. Então, voltando à pergunta da vereadora Rose, nós tratamos, por exemplo, de déficit de arrecadação, isso faz com que a prefeitura tenha que se ajustar do ponto de vista orçamentário para que as ações sejam priorizadas e aconteçam. Quando na pergunta do vereador Zé Fernandes ou Carreira, não me recordo, sobre precatórios, já temos um problema, entre aspas, para ser tratado ao longo de 2019. Essa é a dinâmica do trato orçamentário na prefeitura. Mas, de fato, está tudo em ordem, olhando essa visão consolidada, mas isso não significa que essa missão ela está acabada e a gente pode voltar aqui no início de 2020. Não. Tem todo ano para acontecer, para a gente sentir como que vai ser essa arrecadação em todas as visões que eu apresentei, e aí esse trato das despesas ele vai se dando ao longo do ano. Isso vai ser agora, no futuro mais distante, tem que ser assim. Vereadora Jamila. Eu também quero apenas agradecer toda a explanação do nosso secretário Fábio, dizer que fiquei tranquila e na certeza, como disse o nosso vereador Abelardo e todos os outros aqui, ficamos satisfeitos com toda a explanação e temos inteira confiança de que o trabalho está sendo feito a contento de todos nós vereadores e da população. Agradeço. Muito obrigado. Vereador, mais algum vereador? Vereador Trigo, por gentileza, Vossa Excelência, tem 2 minutos. Boa noite, senhor secretário, Zé Fernandes, que hoje preside essa audiência pública, demais vereadores, nosso presente. Secretário, eu gostaria sobre a taxa de iluminação pública. No primeiro quadrimestre foi 2.300.000, no segundo 1.900.000 e no terceiro 3.440.000 e alguma coisa, né? 43 acho que é, né? E por que essa diferença, de um quadrimestre para o outro, tanta diferença? E também, secretário, eu entendo que esse é o terceiro quadrimestre, mas eu achei um pouco falta também da soma de todos no final também, né? Não sei o que a gente poderia ver, a lei, alguma coisa, para que a gente alterasse, que na apresentação do terceiro quadrimestre, do último, que pudesse fazer um resumo geral dos 3, né? Acho que a população entenderia melhor e ficaria até mais fácil também para os vereadores. Vereador Trigo, obrigado pela pergunta. Não reconheço os números que o senhor comentou sobre o primeiro e segundo quadrimestre, porque, como disse, essa audiência é específica do terceiro e não trouxe essa informação consolidada, mas esse comportamento sazonal da CIP, ele se dá tanto na ponta da arrecadação quanto na ponta das despesas, tem a ver, entre outros fatores, por exemplo, com a flutuação que se teve dos valores das contas de energia elétrica. Essa é uma das explicações que se tem para essa sazonalidade. Em relação à consolidação das informações, fica aqui registrado meu compromisso em avaliar nos próximos encerramentos de exercício a viabilidade e a disponibilidade de trazer essas informações de uma forma consolidada. Próximo vereador Paulo. Obrigado, secretário. Na verdade, eu acabei tirando a dúvida, como o Guilherme está aqui comigo, mas eu acho importante o senhor esclarecer para a população sobre as restituições. A gente tem um valor aí em torno de R$35.000, R$35.800, né? Explicar o motivo, o Guilherme já me explicou aqui, que é a questão das verbas conveniadas, né? De obras ou de outras ações do governo, mas queria que o senhor falasse um pouquinho até para a população entender por que foi feita essa restituição para o Estado ou para a Federação. Eu vou até pedir então para o Guilherme para que não tenha contradição, viu, vereador? Pode responder. Não, se trata simplesmente de rendimento de aplicação, de convênios que nós recebemos recursos, de uma forma foi feita licitação, esse valor foi economizado, esse dinheiro fica em banco aplicado e é devolvido, por isso que o valor é pequeno, são R$35.000, de 2 convênios que estão na letra H da apresentação aqui da audiência. Vereadora Rosiela, 2 minutos, por gentileza.
Secretário, quando eu falo dos 3 quadrimestres, eu só queria dizer, quando o senhor disse que o senhor não reconhece, para a população que está ouvindo, o senhor tem todo o direito de dizer que não reconhece esses valores que nós estamos falando, mas estão aqui as 3 apresentações do primeiro, segundo e terceiro que foi protocolado nessa casa nas apresentações. Então, eu estou sempre me baseando nesses números. E o vereador Carlos Trigo também tem essa informação. O total da CIP no ano de 2018 chegou em torno de 7 milhões de arrecadação então a gente precisava saber dessas informações. Agora, em relação ao contrato de gestão, no primeiro quadrimestre nós tínhamos então a Fundação Uni prestando serviço. Foi o valor de 13 milhões 679 para esse contrato de gestão, no primeiro quadrimestre. No segundo, também foi em torno disso, 13 milhões 657. E nesse último quadrimestre, que mudou a entidade, que não é mais a Fundação Uni, agora é a entidade Pirangi, e aumentou, foi para 16 milhões 541. Nas audiências de saúde, o secretário disse várias vezes que haveria economia com a nova entidade. Por que houve esse aumento de 3 milhões a mais da média do que se repassou nos anos anteriores? E há uma última pergunta, em relação ao contrato com a Caixa Econômica Federal sobre o empréstimo para a construção da barragem, como se dará o rompimento desse contrato, uma vez que o prefeito já anunciou nas mídias que a Sabesp irá assumir, uma vez assinada a prefeitura com a Caixa, como que a Sabesp assume esse empréstimo? Se está em nome da prefeitura, e como que a prefeitura vai desfazer isso? Em relação, então, à primeira questão do não reconhece, para que a gente não tenha nenhum problema semântico, é que como eu não trago os números consolidados, eu não tenho como dizer se a soma que foi feita, ela realmente reflete a realidade. Os materiais que foram protocolados nessa casa para a realização das audiências são os materiais oficiais e foram objeto, inclusive, da apresentação que fiz nos quadrimestres anteriores. Em relação à questão do contrato de saúde, são informações também que a gente tem que tomar cuidado para que não seja feita mistura. Quando o secretário de Saúde faz a afirmação de que houve uma economia em relação ao contrato da Fundação Pirangi com o contrato da Fundação Uni, é porque se compara pós-processo licitatório o montante total orçado da Fundação Pirangi com o montante originalmente orçado com a Fundação Uni, e sem dúvida nenhuma, isso é contratual, houve uma economia de alguns milhões de reais. Por que esse efeito se acumula no último quadrimestre do ano de 2018? Justamente por conta da sobreposição de contratos e da incidência do 13º. Como comentei, a Fundação Uni, ela prestou serviço na prefeitura de janeiro a setembro, então pegando um mês do terceiro quadrimestre, e a Fundação Pirangi iniciou as suas atividades de outubro a dezembro. Então nós tivemos nessa última configuração do terceiro quadrimestre a sobreposição do último mês da Uni com os 3 meses iniciais de prestação de contrato, de serviço, da Fundação Pirangi. E também acontece no terceiro quadrimestre o advento do 13º, que também tem e representa uma alteração nas questões dos repasses. Por óbvio que o contrato que se tem com as fundações, ele tem essa sazonalidade, entre outros fatores, com o 13º. Tem uma questão que imagino seja importante ser tratada nas audiências da saúde, que também existe um comportamento sazonal que faz parte dos contratos de gestão, que se refere à compra de medicamentos. A compra de medicamentos, a aquisição de medicamentos pelas fundações, ela não se dá de uma maneira linear ao longo do ano. Então, podem acontecer concentrações. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu também no terceiro quadrimestre, porque, como disse, não estou com esse saldo aqui, mas isso também é uma explicação que pode dar esse efeito de carregamento num determinado quadrimestre. Em relação à questão da barragem, o que eu posso dizer
apesar de estar fora do escopo da audiência do terceiro quadrimestre de 2018, é que o que se tem oficial entre Prefeitura e Sabesp é a assunção de todo o investimento. Até esse momento, não houve uma sinalização ou formalização da assunção do financiamento. O que nós aprovamos nessa casa foi a autorização dessa Casa de Leis para a contratação de um financiamento. Esse financiamento ainda não foi utilizado pela Prefeitura e, muito provavelmente, numa escala de 0 a 10, 9,99% não será utilizado, porque a Sabesp já, inclusive, abriu um processo licitatório. Se nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses, haverá o interesse da Sabesp em assumir o financiamento, teremos que tratar essa questão para ver como que ela se dá. Para um ex-bancário, não me parece nada muito complicado, mas nós precisamos primeiro saber se a Sabesp tem interesse em financiar essa obra com recurso de terceiro e não com capital próprio, mas isso ainda não foi tratado. Gostaria de saber se mais algum vereador, público presente, gostaria de fazer alguma pergunta. Mais nenhum? Então eu acho que a contento, né? Senhor secretário, fico muito feliz. Mais uma vez, Vossa Excelência, dando os números da sua pasta, à população em geral, aos vereadores, ao público que está aqui presente também. Então, eu tenho que agradecer mais uma vez, Fábio, secretário, Luiz Guilherme, secretário adjunto, meu companheiro da comissão, o vereador Paulo Renato, o vereador Cula, o nosso presidente dessa casa, sempre atento, atuante, vereador Carreira, agradecer ao companheiro vereador Abelardo, vereadora Rose, vereador Trigo, a vereadora Jamila, Cula já falei, e aos seus funcionários e a população em geral. Quero agradecer e aproveito que todos tenham um excelente carnaval, um excelente retiro para quem vai fazer o retiro, sempre com a proteção de Deus. Muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Ele que tem a palavra, encerramento, o nosso secretário Fábio Leite, depois também passo para os companheiros que queiram. Muito obrigado, apenas me colocando à disposição, sempre à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento adicional. Presidente dessa casa, vereador Carreira. Quero agradecer ao nobre vereador José Fernandes, da forma que presidiu essa audiência pública, bastante esclarecedora, e dizer que realmente essa Casa de Leis está sempre atenta às demandas do prefeito, das secretarias, e nós temos tido respaldo total, em especial da secretaria, hoje, fazendo uso dessa casa para apresentar o terceiro quadrimestre. Todos os funcionários dessa secretaria estão de parabéns, secretário. Ao nosso querido vereador que questionam e querem saber detalhes, é importante. E o nosso querido público que nos visita aqui, pequeno, mas de muita qualidade. A nossa querida Dila, ex-secretária da Educação, e o nosso querido ex-secretário também, o Tutão, Luiz Felipe Tutão, que tem um abençoado carnaval e um ótimo retiro. Vereador Paulo Renato. Agradeço ao vereador Zé Fernandes mais uma vez por estar participando aqui da mesa nessa audiência tão importante. Agradecer ao nosso secretário Fábio Leite, presidente da casa, vereador Carreira, todos os colegas, o Guilherme que está aqui. Agradecer o Roma que se faz aqui presente, tanto o secretário Fábio Leite quanto o Guilherme nos passou aqui a importância e a sua qualificação para poder elaborar todo esse material. Roma, a importância que você teve para a elaboração de todo esse material para a apresentação dessa audiência. Então, parabéns também pelo seu trabalho, por todos os amigos que estão aqui presentes, os vereadores. Obrigado, uma excelente noite a todos. A palavra do nosso secretário Fábio Leite. Já fiz o agradecimento, me coloco à disposição para o que for necessário. Muito obrigado, uma boa noite a todos.